Olá, meu nome é Carolina Tomás, eu sou nutricionista e atualmente sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição da Unirio. E hoje eu venho apresentar o meu trabalho com o título Como a extrusão muda o perfil de compostos fenólicos e impacta na digestibilidade proteica em grãos de sorgo. Bom, falando um pouco sobre o sorgo é um cereal da família Poaceae, cultivado nessas 5 diferentes raças. Ele foi domesticado milênios antes de Cristo e percorreu um longo caminho até os dias atuais, onde hoje ele é o quinto cereal mais produzido no mundo e o quarto cereal mais produzido no Brasil, ultrapassando assim a cevada. Mesmo com essa alta produção, apenas 40% dela é direcionada para a alimentação humana. Atualmente, o sorgo tem despertado interesse de pesquisadores para introduzi-lo na alimentação humana por alguns fatores. Destaca aqui um fator econômico, uma vez que o DNA do sorgo é resistente à seca e, com isso, ele consegue tolerar situações de estresse climático. Com isso, haveria menos perda no seu cultivo, o que é interessante economicamente. Um fator ambiental, uma vez que as folhas do sorgo são menores e as suas raízes mais longas, com isso ele consegue reter mais água e o volume de irrigação seria menor. Alguns estudos mostram que o sorgo necessita de metade do volume hídrico quando comparado aos outros cereais, como por exemplo o trigo. Mas o principal fator que tem chamado a atenção é o fator nutricional, uma vez que as proteínas do sorgo, que são as cafeínas, não são capazes de formar a rede polimétrica que a gente conhece como glúten. E aí, com isso, o sorgo seria uma boa fonte energética, né, uma boa fonte de carboidratos, que passaria segurança para pacientes celíacos. Porém, além desse gluten free, desse fator gluten free, é, o sorgo também tem despertado interesse pelo seu impacto na saúde humana através do seu alto teor de compostos bioativos, que chega a ser 10% maior quando comparado a outros cereais, principalmente atribuído aos compostos fenólicos. Bom, aqui a gente pode ver a morfologia do grão de sorgo, onde aqui eu destaco o pericarpo, que é a camada mais externa do grão, onde a gente pode encontrar os compostos fenólicos. Esses compostos podem estar presentes na sua forma livre, em vacúolos, ou ligados a componentes da parede celular. Outro componente importante está localizado no endosperma, que é o componente majoritário do grão. Lá são encontradas proteínas, que no caso do sorgo, as majoritárias são as cafeínas. As cafeínas são sintetizadas e formam corpos proteicos, onde na sua camada periférica é formada por beta e gama cafeínas e na sua camada interna, alfa cafeínas. Essa camada externa, essas proteínas da camada externa são ricas em cisteínas e com isso elas são capazes de formar ligações intermoleculares, dificultando assim a ação da protease. Ela se comporta como uma capa. Então, não ocorre a ação da protease nas alfa-cafeínas. Isso reduz a digestibilidade. Então, as proteínas do sorgo são muito conhecidas pela sua baixa digestibilidade. Além do seu fator endógeno, essas proteínas também podem se complexar a outros componentes, como, por exemplo, os compostos fenólicos, principalmente os taninos, através da hidroxila. E aí, com isso, a sua digestibilidade reduz ainda mais 50%. Vista essa dificuldade da aplicação do sorgo na alimentação humana, diversos processamentos têm sido aplicados, e o principal deles é a extrusão, que é um processamento já bastante conhecido pela indústria e barato. Então, aqui eu trago o modelo de uma extrusora com diversos produtos finais de sorgo de diferentes formas e cores. E esse processo já é bem conhecido e tem sido aplicado desde 1940 na fabricação de snacks. Em 1983, esse processamento foi aplicado pela primeira vez com o objetivo de aumentar a digestibilidade. Foi eficaz, aumentando em 30%. Porém, qual é o efeito desse processamento nos compostos bioativos? Uma vez que estudos mostram que pode decompor esses compostos através da aplicação de calor dos aquecedores e do atrito pelo parafuso, mas também pode liberar os compostos antes ligados e torná-los livres, melhorando assim a bioacessibilidade. Visto essa gama de modificações que a extrusão pode causar, técnicas sensíveis devem ser aplicadas para maior compreensão, como é o caso da metabolômica. A metabolômica já tem sido aplicada no sorgo, né, desde 2016, mas em 2020 foi utilizada para análise de sorgo extrudado, onde foram encontrados 49 compostos. Porém, foi feita análise em paper spray MS, ou seja, não houve equipamento de cromatografia líquida, que permitiria a separação desses compostos
e talvez uma melhor identificação. Com isso, o objetivo do trabalho é caracterizar as farinhas de sorgo integral e avaliar as transformações ocorridas após o processo de extrusão quanto ao perfil de compostos fenólicos por UPLC e MSAE e perfil de polimerização de cafeínas por size exclusion HPLC. Bom, as amostras foram obtidas pela Embrapa Milho e Sorgo no seu estágio de maturação final. Foram obtidos 2 genótipos, um com tanino e outro sem tanino. As amostras foram moídas, passaram pelo processo de extrusão e os produtos extrudados foram novamente moídos em moinhos de bota. Foram feitas, então, 3 extrações. A primeira, para a análise de compostos livres e ligados, onde primeiramente foi feita uma extração etanólica para a extração dos livres e a partir do pellet uma hidrólise alcalina e ácida para a obtenção dos ligados. Desses extratos foram feitas 3 análises espectrofotométricas, a primeira de fenólicos totais por fole e 2 atividades antioxidantes, e outra parte do extrato foi injetado na cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, onde na nossa espectrometria nós temos o método de aquisição MSAE, que permite a aplicação de alta e baixa energia simultaneamente, melhorando assim a fragmentação e, consequentemente, a identificação. A segunda extração é uma extração de acetona acidificada para análise de proantocianidinas totais e de flavonoides totais, ambos também lidos em espectrofotômetro. A terceira extração é a extração de proteínas. Então, primeiramente, foi feita uma quantificação pelo método de Kilden e, posteriormente, foi feita a extração de cafeínas solúveis por terc-butanol. A partir do pellet, foi adicionado terc-butanol e DTE como agente redutor para a extração de cafeínas insolúveis. E esse terc-butanol e DTE também foram adicionados, mas agora não mais no pellet, sim diretamente na farinha, para a obtenção das cafeínas totais. Os 3 extratos seguiram para análise em size exclusion HPLC. Alguns softwares foram utilizados para análise de dados. Os 2 primeiros aqui para análise metabolômica, PubChem e Phenol Explorer como banco de dados, XLStat e EasyInfo para análise de estatísticas e GraphPad Prisma elaboração de gráficos. Então, aqui, primeiramente, eu trago os resultados das análises espectrofotométricas, onde eu destaco aqui, primeiramente, teor de fenólicos totais e as atividades antioxidantes. É importante analisar os 2 genótipos na forma crua, né? Então, a gente pode observar que em ambos o maior teor é de compostos ligados. Isso corrobora com a literatura, que mostra que em cereais os compostos ligados estão mais presentes, né? São mais abundantes. Comparando agora a farinha crua com a farinha estudada, nós podemos observar que no genótipo com tanino houve um aumento do teor total, enquanto no genótipo sem tanino houve redução do teor total. Para compreender esse aumento e essa redução, é importante a gente analisar os extratos isolados. Então, no genótipo com tanino, houve aumento dos extratos livres, né, dos compostos livres, e redução dos ligados. Isso permite concluir que a extrusão favorece a quebra das ligações do tipo éster e glicosídicas, que ligam esses compostos a componentes celulares, liberando-os e tornando-os assim, então, livres. Mas, no caso do genótipo sem tanino, houve redução de ambos os extratos, podendo concluir que, além dessa liberação, está acontecendo a decomposição dos compostos livres, favorecida talvez pelo calor e pelo atrito. Então, é importante concluir que as transformações após o processamento são diferentes e podem sofrer influência da presença ou ausência de tanino. Quanto às atividades antioxidantes, elas se comportaram da mesma maneira, de teor de fenólicos totais, sendo evidente aqui na boa correlação entre as análises. A segunda parte da tabela é referente à análise de proantocianidinas totais e flavonoides totais, onde eu destaco primeiramente o genótipo com tanino, onde houve redução das proantocianidinas e aumento dos flavonoides. Isso pode indicar uma despolimerização dessas proantocianidinas, que são os taninos condensados, e eles são formados a partir de flavonoides. Então, a sua despolimerização pode aumentar o teor de flavonoides. No caso do genótipo sem tanino, houve um aumento em ambas as análises. As análises apresentaram forte correlação negativa, evidenciando que, à medida que as proantocianidinas se reduzem, o teor de flavonoides aumenta, corroborando essa hipótese demonstrada da despolimerização. Tratando agora os dados de espectrometria de massa, a gente pode observar que foram identificados 164 compostos,
sendo 55 livres, 87 ligados, 22 comuns em ambos os estratos e 18 confirmados com os nossos padrões. Aqui eu trago primeiramente o gráfico A, onde a gente tem o número de identificações em cada amostra. Eu destaco aqui o genótipo contanino, onde houve novamente redução dos ligados e aumento dos livres, corroborando a hipótese antes relatada. E aqui, novamente, o genótipo centanino, com a redução de ambos os estratos, também corroborando com a hipótese de que há liberação, mas também há a decomposição. Agora, tratando sobre a quantificação, que no nosso caso é feito de forma de abundância relativa, a gente pode observar que aqui no gráfico B, na distribuição das amostras, houve no genótipo centanino redução novamente em ambos os estratos, e no genótipo contanino não houve alteração nos livres, mas houve redução nos ligados, corroborando com as hipóteses antes citadas. No gráfico C, a gente ainda pode atribuir a classe nos quais esses compostos pertencem. Então, a gente tem aqui as classes de livres e as classes de ligados, onde nos livres eles são majoritariamente flavonoides e os ligados majoritariamente ácidos fenólicos. Isso pode também explicar o porquê ocorre a maior degradação nos livres, uma vez que a literatura mostra que flavonoides são realmente mais termoláveis. Ainda é importante destacar que as lignanas foram as classes que só estão presentes nos estratos ligados e que a classe de chilbenos não foi identificada nas nossas amostras. Eu trago aqui agora duas especiais referentes ao extrato livre e ao extrato ligado, respectivamente, onde a gente pode ver a distribuição das amostras dependente da abundância dos compostos que são representados aqui por esse círculo vermelho. Então, a gente pode ver em ambos os estratos a distribuição heterogênea das amostras. Então, elas são bem distintas entre si e não apenas genótipo com ou sem tanino, mas também na forma crua e na forma extrudada. Por fim, eu trago aqui o resultado das análises das proteínas, das cafeínas, onde a gente pode primeiramente observar as cafeínas solúveis no genótipo sem e com tanino, onde houve o aumento em ambos, representado pela área do gráfico em vermelho, que é o extrudado, maior. Esse aumento das cafeínas solúveis pode estar relacionado com a degradação e desnaturação das proteínas através do calor e do atrito, melhorando assim a ação das proteases. Isso pode ter relação direta, né? Já que como ela está desnaturada, as proteases poderiam agir melhor, pode ter relação direta com a digestibilidade. Porém, no caso, as cafeínas insolúveis apresentaram um perfil um pouco diferente. Com o aumento das cafeínas solúveis, espera-se que as cafeínas insolúveis diminuam, que foi o que aconteceu no caso do genótipo sem tanino. Porém, no genótipo com tanino, houve um aumento da área do gráfico, principalmente demonstrada nesse pico aqui, entre o tempo de eluição 10 e 11 minutos. A gente pode trazer uma hipótese de que sim, a extrusão é eficaz para solubilizar essas cafeínas, mas a partir de uma certa temperatura, que a literatura mostra que talvez seria 70 graus Celsius, poderia ocorrer a formação de novos polímeros. Como a extrusão foi realizada em temperaturas acima de 70 graus, a gente pode considerar essa hipótese. As proteínas, as cafeínas, elas estão enoveladas e elas são modificadas, né, após a extrusão, liberando assim sítios reativos, o que pode ser inativado com a aplicação de agente redutor, como foi feito anteriormente com o DTE. Porém, a hipótese é que essa liberação de sítios reativos, essa exposição, seja tão intensa que o agente redutor não seja capaz de inativar todos. Com isso, esses sítios reativos são capazes de formar novos polímeros. Bom, então, como conclusão, a metabolômica foi eficiente para compreender essas alterações pós-processamento. Em geral, a extrusão foi capaz de liberar compostos ligados, tornando-os livres. Também foi capaz de despolimerizar as proantocianidinas e aumentar flavonoides e de solubilizar cafeínas, podendo aumentar a sua digestibilidade. Porém, a gente pode observar que todas essas análises acima foram fortemente influenciadas pela presença ou ausência de taninos no genótipo. Com perspectiva, deixa aqui o aumento do número de amostras, explorar novos métodos de extração, avaliar a digestibilidade proteica e também a biodisponibilidade desses compostos nas amostras. Minhas referências, eu agradeço imensamente ao Congresso pela oportunidade de apresentar o meu trabalho.
aos colaboradores e à atenção de todos. Obrigada.